ligam pra gente, ó, essa semana eu vou pensando em comprar um barco aí. Prepara aí, ó, pagar uns 3 milhões, até sexta-feira. No primeiro mês, a gente negociou 500 mil reais, foi dezembro de 14. Em 2015, no ano todo, a gente negociou 43 milhões. 2016, 350. 2017, 3 bilhões e meio. Então, assim, foi loucura. Foi muito rápido, muito rápido. E com a nossa vinheta em forma de risada, começamos o nosso episódio de hoje. Um episódio mais do que especial. Meu nome é Alfredo Soares, sou host aqui do Extremos, o conteúdo do G4 Podcast. Não, porque é uma merda falar o podcast do G4 Podcast, entendeu? É ruim. É ruim. Então, é o conteúdo do G4 Podcast, o programa do G4 Podcast. Isso, boa, Extremos. Extremos, o programa do G4 Podcast. E ao meu lado, ele, o co-host mais sexy do Brasil, campeão dos campeões, garoto propaganda de pet shop, Bruno Nardão. Como você está, senhor Alfredo Tudo Soares? bem? Como é que Tudo você bem? tá? Bem? Tudo ótimo. Rapaz, o episódio de hoje é um episódio especial. A gente resolveu chamar aqui pro Extremos um dos fundadores de uma das maiores empresas de criptomoedas do Brasil e, quiçá, da América Latina. Verdade. Vamos a fundo nesse universo extremo. Vamos saber como começa essa empresa brasileira que hoje é referência global em criptoativos. Ó, vou te falar, já me deu muita alegria, viu? Continua dando. Muita alegria. Esse cara tem mais de 10 anos nesse universo de criptomoeda, não só como investidor, mas como empreendedor nesse universo. Então, tudo que a gente só ouve, vê, acompanha desse universo, ele sente como investidor e sente como empreendedor. Senhoras e senhores, antes de anunciar o nosso convidado de hoje, siga o nosso canal, compartilhe, curta, bota 5 estrelinhas aí no Spotify, segue no YouTube, deixe seu comentário, porque isso ajuda o nosso trabalho aqui no Extremos a chegar a outros empresários e ajudar na educação do empresário do Brasil. Então, sem mais delongas, diretamente do universo cripto para a sala, para os estúdios do G4 Podcast, eu gostaria de anunciar João Canhada, o fundador da Foxbit, uma das maiores corretoras de criptoativos do Brasil, e o seu sócio, Ricardo Dantas. Também os caras vieram marqueteiros, vieram de laranja e preto. Bem-vindos. É a marca, né? Bem-vindo, meu Tamo querido. junto, Dantas. Episódio especial, galera. Pra quem não sabe, a gente é cliente e parceiro da Foxbit. A Foxbit é, hoje, membro do G4 Clube. Ela é parceira do G4 Educação. A gente produz muito conteúdo educacional sobre criptomoeda para trazer consciência para os empreendedores, tanto como investimento, como tecnologia. Afinal de contas, né, toda a tecnologia embarcada nas criptomoedas podem ser utilizadas pela sua empresa na área de pagamentos, na área de relacionamento com o cliente e várias outras formas. Então a gente às vezes fica associando muito Foxbit a Bitcoin, a criptomoeda, mas eles têm um hub de soluções tecnológicas que nasce de toda essa tecnologia do mundo cripto para o mundo empresarial. Então vocês não sabem, mas muitas soluções que vocês usam das maiores empresas do Brasil tem muita tecnologia do universo cripto por trás ali, ajudando na segurança, na organização, na inteligência artificial. Fazer remessinha pro exterior. E muito mais. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao Extremos. É um prazer para a gente recebê-los aqui. Prazer é todo nosso aí, né? Faz tempo que a gente não se via, né? Ontem. Ontem. Muito legal o clube, por sinal. O que tu achou? Primeiro class, o que tu achou? Muito bom, galera muito animada, o pessoal quis conversar, família junto, acho que foi um diferencial, vocês sabem, então traz a esposa pro jogo, traz a família brincando, então você cria uma relação muito boa. Então, pro primeiro class foi bom mesmo, cara. Gostei bastante. Animal.
ele tá animado, tá... Ele tá fazendo barulho? Tá. Aproveitando a produção, levantou só um pouquinho o seu mic. Aí. Tá bom. Boa. Josio, você é o Jedi desse mercado. Conta como nasceu a Foxbit, como você começou nesse mundo cripto, qual foi a sua primeira interação com criptomoeda? Boa. É entusiasta, a gente fala, né? Porque nesse mercado é até difícil as nomenclaturas ali, né? Os títulos. Mas, cara, agora fez 10 anos de operação, né? Mas o começo foi por necessidade, né? Então, isso... 2013 foi as primeiras interações que eu tive com o cripto. Só que antes disso eu tinha uma transportadora com meu pai, eu tinha quebrado a transportadora, e aí, isso no final do ano de 2013, eu tava procurando algo para ganhar dinheiro com computador e internet. Um negócio que eu sempre fui apaixonado. Fui todas as Campus Parties que tinha no Brasil, desde a primeira edição, sempre curti todo esse ambiente, né? Mas estava ferrado, financeiramente arrebentado, né? Tanto que eu fazia faculdade na época de administração na Unifiob em São João da Boa Vista e atrasava todo mês, fazia acordo, atrasava acordo também. Então tava uma SPC e Serasa, conheci bem a fundo. Cliente fiel. Cliente fiel. E aí, procurando uma alternativa, foi quase que literal no Google ali. Cara, como ganhar dinheiro na internet? E aí, Bitcoin. Negócio interessante, deixa eu dar uma olhada. Quanto que era o valor do Bitcoin na época? Tava em torno de uns R$1.500. Isso foi final de 2013. Nem era tão no início, pô. Foi um pico ali que ele deu. Eu peguei ele no meio do pico, ele chegou a bater R$3.000, depois voltou tudo. Uhum. Tá? E aí, tinha uma corretora na época no Brasil, fui lá, fiz um cadastro, comprei uma fraçãozinha ali, testei, deixei pra lá. Passou um mês, menos de um mês, eu acho. Aquilo tinha valorizado mais de 10%. Olhei para aqui e falei, um negócio interessante, né? Eu tenho uns boletos para pagar, isso aqui valorizou, de repente eu posso comprar, eu ganhar dinheiro aqui, fazer trade. Vou tentar entender o que é isso, né? Com mais detalhe, porque foi puro impulso. Olhei na internet, gostei, o preço estava subindo, interessante, comprei. Tá? E aí voltei para entender o que estava rolando. Falei, cara, o que é isso? Fui procurar fóruns, aí achei lá o Bitcoin Talk, fóruns do Facebook, grupos, comunidades e tal. Entrei em todas elas, comecei a aprender, ver o que estava acontecendo lá, observando, né? Vendo o que o pessoal conversava. E aí eu percebi que tinha um comércio dentro desse grupo, no Facebook. Falei, cara, tem um comércio aqui, só que tava tendo muita fraude. O cara fazia o trade ali, negociava e sumia. Falei, pô, vou tentar comprar e vender aqui, deixa eu ver se funciona. Anunciei lá no perfil ali, com o meu perfil oficial no Facebook ali no grupo. Logo veio alguém, quero comprar, beleza. Negociei por chat, recebi o dinheiro em conta bancária, entreguei o Bitcoin para ele, segue o jogo. Na época eu fazia ali 5, 6, 10% por operação. Por esse trade ali, era a taxa média de um peer-to-peer na época. Eu lembro quando eu comprei Decred, pô. Foi assim, porque Decred não tinha nas plataformas, aí eu comprei assim. E aí, cara, aquilo já brilhou meu olho. Falei, opa, pera lá, preciso pagar a faculdade, tô com cheio dos boletos atrasados aqui, vamos ganhar algum dinheiro. E comecei, comprar e vender, aquilo foi crescendo. Obviamente eu tava sem grana, totalmente ferrado na Serasa ali ainda, precisei de capital de giro, não tinha para atender essa galera. E aí descobri um site na época que chamava BTC Gen, era um peer-to-peer lending global em Bitcoin. Tá? Então você emprestava... Se anunciava um pedido, olha, preciso aqui de $1.000, ou um Bitcoin, ou 1.000 euros, R$1.000, você colocava a moeda que você quisesse, oferecia uma taxa de juros, e se as pessoas concordassem, elas alocavam criptomoedas no seu pedido. Perfeito. E aí, frações do mundo inteiro. Imagina assim, o japonês colocava $100 em Bitcoin, o outro 50, o indiano 50, e por aí foi até com dar um juros. total. E os juros você oferecia, se eles concordassem... Era um AJ Coin. Quase isso. Caraca. Quase isso. O banco nenhum ia emprestar, tava totalmente ferrado ali de dívida. Na época, o valor presente ali devia mais de R$500.000. Isso 2013 para 14 ali. Então tava... Porque a transportadora tinha quebrado. Faturamento zero. Só tinha dívida, só o problema, né? E aí consegui pegar crédito dessa maneira, usando o BTC Gen. Aquilo serviu de capital de giro para o meu negócio de comprar e vender no Facebook. Isso foi crescendo, consegui escalar o negócio, ganhei a confiança da comunidade, pagava certinho os empréstimos, rodava a operação do jeito que era propósito dela, né? E
E aí, com isso, eu consegui uma carteira de clientes enorme. Tinha mais de 200 clientes comprando recorrente comigo ali. Que loucura. Todo mês, na época, eu falo que o mercado naquela época era um mercado puro, porque era um mercado de libertário, o cara ideológico, o cara comprava porque ele acreditava no Bitcoin, não acreditava no sistema. Mas tinha um diferencial, né, que você fez. O Canhada foi o único que pôs a carinha do Facebook mesmo. É. Então, assim, foto dele, família. Sim. Porque cripto era muito isso, né? Era um template, era uma coisa meio obscura. Então, o pessoal sabia que existia uma pessoa Sempre por trabalhando trás. com verdade. Com verdade. Sempre a palavra que mais importa. E confiança. A palavra é o que você tem. Se Não. você perder ela, acabou. E E como que isso virou a Foxbit? nessa comunidade eu conheci o pessoal que veio a ser meu sócio, que é o Guts Chiavon, que ele dava muito suporte, fazia texto, conteúdo na época. E aí o Felipe Trovão, o Marcos Henrique, que eram clientes meus do peer-to-peer. Quando o Guto me chamou e falou, cara, vamos montar uma corretora? Na época já tinha algumas, falou, cara, mais uma, muita corretora, não sei porquê e tal, mas ele me convenceu, eu falei, tá bom, vamos fazer a corretora. E aí eu fui falar com os meus clientes dessa lista de 250, falei com mais de 70, porque eu precisava de um capital básico ali para iniciar a operação. E aí, 2 malucos toparam, a gente levantou 70 mil reais de capital inicial de aporte Family and Friends ali, para iniciar a operação. O Guto em Pompeia, o Marcos em São Bernardo, o Felipe em Araraquara e eu em Mogi Guaçu, interior do estado. E aí, cada um, a gente não se conhecia pessoalmente, contrato social rodovia Correio, Que demais. e a gente negociou, acertou tudo online, inclusive com o provedor de tecnologia, que era um cara de Nova York, um brasileiro de Nova York, que tinha uma tecnologia de corretora, que ele proviu o white label para a gente poder startar as operações. Legal. E tudo online, ninguém se conhecia nada presencialmente, foi tudo na cara, coragem e necessidade, né, que nem disse. E também não era um mercado que dava dinheiro naquela época. Eu falei, cara, é por amor, que eu conheci Bitcoin, gostei do que aconteceu naquela jornada. Pô, quando eu vi as pessoas emprestando para mim, pessoal que não conhecia, de outras nacionalidades, falei, caramba, isso aqui brilhou meu... Isso aqui é uma coisa diferente. Uhum. Tem algo aqui. Vou trabalhar com isso o resto da vida. E aí, disso a gente conseguiu montar a Foxbit toda online ali e lançou em 10 de dezembro de 2014. Ali foi o primeiro... E como é que foi quando transacionou o primeiro trade ali, o primeiro... Cara, foi emocionante, porque aí o que eu fiz? Eu peguei os clientes que eram base fiel minha e coloquei 50 deles como market maker na corretora. O que é market maker? É um cara que ele tem que fazer o mercado, ele tem que ter sempre ordens de compra e venda nos books. Para que sempre que um cliente varejo ou outro perfil vai executar uma ordem, tenha uma contraparte. Tem uma liquidez. Tem uma liquidez mínima ali. Uhum. E aí a gente conseguiu já startar com uma base fiel. E como eu comprava e vendia na comunidade há muito tempo, esse ano foi um ano bem insano. 2014, eu posso dizer que, se não maior, fui muito... O cara tá humilde. Todas as baleias do Brasil passaram na mão dele. Então, assim, a gente conhece os brasileiros aí com 1.000, 2.000, 3.000, tudo passou aqui. Hoje, se vocês pudessem falar pra galera assim, não é quem, mas quanto tem o maior brasileiro que vocês conhecem assim? Ele tem fácil uns 3.500, uns 3.500 BTC. Comprou tudo comigo no Foxbit. Legal, né? Pessoa física... Comprou em 2016. Ninguém dá nada pra rua. De 2016. Que era... Não é só um, tá? Aí tem um de 2.000, tem um de 1.000. E todos low profiles aço. Porque é uma característica desse mercado lá de trás, né? O cara era libertário, o cara low profile, ele já tava numa visão de mudança do sistema, ele não quer não chama pra ele. Então, assim, a gente encontra... E qual foi o maior saque que vocês já presenciaram? 4 mil bitcoins em valor presente do Bitcoin, dá quanto em dinheiro? Hoje? Hoje? 500, 400... Não, fala 500 mil que tá. 500 mil? 800 milhões. 800 milhões. Dólar. De real. De real. Real. Pô, de real, tá agora fodeu. 800 milhões de reais. E tá guardado ele, até onde eu sei, ele nunca vendeu. Não que toca. E esse cara não tem só Bitcoin, né? Porque ele foi no mercado, a gente conhece gente que tem Ether a 10 cents de dólar. O negócio tá $1.500 hoje. O cara mais de 1 bi de cripto.
Fácil. Existe bilionários em cripto no Brasil. E, cara, foi um mercado que cresceu muito rápido. Cara, esse Verdade. corte aqui vai estourar. O duro não é comprar, o duro é não vender. Aí vem Então, outro isso que eu ia te lado, falar. né? Qual foi a maior venda que vocês já viram, assim? A maior venda... Na- De operação. É. Pessoa física foi em torno de 12 milhões de reais. Um trade único, um dia o cara comprou. Tem gente que comprou mais, mas ao longo de meses ou anos até. Entendeu? Mas Agora, vendeu puto, num trade só, o cara fala, 12 milhões. Comprou. 12. Comprou. É. e de venda. De venda. Putz, teve o ano passado. Que teve liquidação. Tem liquidação. teve coisa Venda é de- mais difícil porque esse cara ele vai realizando. Entendeu? É. Os maiores são empresas, de verdade. Empresa. É. Hoje é empresa. Teve liquidação até de governo, né? Então, o governo faz apreensões de Bitcoin, de pirâmides, de Isso aí Ponzi a e gente tal. já fez de A mais gente já de fez 25, liquidações teve um 25. enormes. enormes. 25, que eu lembro. 25 milhões no 25 milhões. atacado Numa só. operação. Numa operação. Então, assim, quando o governo aprende, ele tem que ressarcir os lesados, né? E Ele aí ele vende escolhe algum independente lugar do para preço. liquidar. Exato. Mas é engraçado, a gente tem uns clientes antigos que ligam pra gente, essa semana eu tô pensando em comprar um barco aí. Prepara aí, vou pagar uns 3 milhões. Até sexta-feira. Aí a gente sai ligando pra outros clientes, estamos com uma operação aí, quer vender? Que aí, quando é uma Quer operação... comprar? Quer comprar? Porque essa operação maior assim, você acaba, às vezes, já alocando ela em caras maiores também, por um preço melhor, mais competitivo. Também, porque se você fizer isso numa paulada só, você vai fazer um preço ruim Mexer pros muito dois no- lados. Entendeu? Então a gente vai diluindo durante a semana. Então, é bem comum. É bem comum. O cara quer comprar uma empresa. Então a gente tem uns clientes que fazem isso. Ou Compra de seja, terreno, o que você compra tá me de dizendo é que casa. já casa, barco, empresa, Já. Cara, Avião tudo. já? Avião, Avião, não vi avião. barco, casa, empresa, terreno. Sim. o Justo já falou, né, publicamente, que ele comprou um apartamento em Miami lá em Ether, né? A em gente cripto. tem, por exemplo, muito cliente que está vindo de fora e vai comprar o apartamento dele em cripto. O cara já vem, isso é totalmente legal, já tem todo um processo desse aporte, até as construtoras já sabem. Assim, E deixa eu perguntar pra vocês, se hoje um cliente nosso aqui quiser comprar Bitcoin, tanto na física quanto na... Vamos por de cada vez. Na física, ele tem que declarar, tô comprando tanto. Ele tem lá na declaração dele ativo criptomoeda. Ele Sim. vai ser autodeclarado Vai ser autodeclarado. já, porque todas as corretoras brasileiras são obrigadas até o dia 20 do mês subsequente a informar os dados para a Receita Federal daquilo que aconteceu. Então já cai lá. Isso. Então é como se você já me manda o IR pra eu botar lá no meu. Por isso que na declaração de R, muita gente, alguns até se surpreendem, né? Porque eles tinham bitcoins comprados nas corretoras brasileiras e já aparece o saldo que ele tinha ali, Quando você faz Correto. lá com o CNPJ digital, com o certificado, ele já já aparece puxa direto. tudo que tem ali. hoje não tem mais, nas corretoras brasileiras, como negar. E- Mas vai lá. Continua então lá na história. Boa. Falamos de alguns volumes aqui, mas o mercado cresceu muito rápido. No primeiro mês, a gente negociou 500 mil reais. Foi dezembro de 14. Em 2015, no ano todo, a gente negociou 43 milhões. 2016, 350. 2017, 3 bilhões e meio. Então, assim, Que loucura. foi Muito muito rápido, muito rápido. E era uma época que não tinha Pix, as operações Sim. eram manuais, depósito e saque, tinha Nossa, o gente Pix- o olhando o Pix- extrato Pix- bancário O Pix de vocês é uma delícia. para poder olhar, entendeu? Nossa, eu lembro que eu Pix de vocês, mandava... então. Prova aí, pô, prova aí. 2017 a gente teve que fechar 16. cadastro no Pico, quando Teve. teve a loucura do final do ano de Foi pra 2017. 20 mil dólares. Não foi? Foi. 20 mil reais. Foi 20 mil insano, reais, foi 20 porque mil a gente chegou a abrir 8.500 contas por dia. E todo o processo era manual, desde a abertura de conta até o Uhum. depósito. Então o cliente que conseguia ter a conta aprovada, não tinha o depósito aprovado. Que você tava... Aí a gente ficou numa situação que falou, cara, bloqueia cliente, não tem como. Não adianta deixar o cara entrar para ele ser frustrado depois. Bloqueia a operação agora, porque Reclame Aqui estava explodindo naquele final de ano de 17. E a gente lidando com toda a situação. Mas a demanda estava brutal, estava insana. De varejo, de pessoa física, eu nunca mais vi uma demanda tão grande de aquele pico de aquele pessoa ano como foi- foi naquele ano. Aquele ano foi bizarro. Aquele ano foi bizarro. Não, foi o ano mais bizarro do mundo.
Foi, infelizmente, o ano que eu vendi as minhas bitcoins. Mas a gente fala também, né? Todo mundo tem conta pra pagar. Então, pô, Não que eu compramos lá tinha, atrás, não tinha, não. Você não tinha. A gente tinha conta pra pagar. Então você acaba vendendo um pouquinho, né? É muito fácil falar, comprei barato. Não, mas o mais difícil é isso, né? O que mais me surpreende é o cara que tem 4.000 bitcoins, que comprou lá naquela época, seja lá por que valor que fosse, 400 mil reais, 500 mil reais ou menos, né? Talvez ele pegou lá quando tava R$1.000 o negócio, e segurou até hoje. Segura até hoje. Né? Porque assim, pô, na hora que você vê, que nem eu, vi o negócio valorizando 5, 6 vezes, falei, caramba, eu tava com 40, virou tudo isso, pô, eu tenho o costume de zerar a posição, você sabe muito bem isso. A maioria delas eu acerto o timing. Cara, aquela ali eu zerei e hoje eu me arrependo, que aquele... mas talvez o 40... zerar ali também tu, pô, exagerou, né? Não, eu exagerei, deveria ter vendido Era metade no máximo. o que seja. Mas tudo bem, mas eu acho que assim, o mais difícil quando todo mundo fala de Bitcoin ou de qualquer outro criptoativo é você conseguir segurar quando ele valoriza muito, porque não é algo que é natural de outros ativos de se valorizar tão rápido, né? Você tem que estar muito tranquilo com o conceito. Assim, esse cara que segurou 2, 3 mil, ele acreditou no conceito, no caso do Bitcoin. Fala, isso aqui vai valorizar, isso aqui tem um conceito por trás, tem uma anti-inflacionário, ele está acompanhando essa curva. Faz um pitch aí do porquê comprar Bitcoin. Hoje está mais do que falado que é o ouro digital. Ponto. Não é mais o Dantas e o Canhada que fala. O cara que tá falando isso é Larry Fink, Jerome Powell, Trump, é o ouro digital. Assim, se você vai ter uma reserva em algo que tende uma valorização, Bitcoin. A mensagem é a mesma, mas mudou o mensageiro. Né? Mudou o mensageiro. O mensageiro é mais forte. Mais forte, né? Porque desde 2014 eu falo, cara, você pode ter tenha um. Porque são 21 milhões de unidades. Já não tem um para cada milionário no mundo. Então você pode ter uma unidade, amém. Agora, pelo menos 1% do seu portfólio deveria virar Bitcoin. Imediatamente. No momento que você descobriu sobre Bitcoin, 1% deveria virar Bitcoin agora. Independente do preço. Já fala 3, né? Ele já tá mais arrojado que eu. Já tá mais arrojado. O Larry Fink, CEO da BlackRock, ele começou com 1, agora já fala 3. Tem um amigo meu que tem 99,9% do patrimônio dele Bitcoin. Eu tenho um amigo que ele seguiu esse conselho em 2015 e esse 1% já superou toda a carteira dele brutalmente. Que loucura, né, cara? Então, de lá pra cá. Agora, e volatilidade desse tipo de ativo? Porque essa é outra coisa que afasta muita gente do ativo. No curto prazo, você tem muita volatilidade, seja de Bitcoin, Ether, você tem volatilidade, sobe, desce, fica, caramba, que loucura é essa, né? Mas no longo prazo, até agora, é um ativo que só cresce, quando você aumenta a janela de tempo. Como que vocês veem essa volatilidade? Algo que é implícito ao próprio produto? Ele é implícito, eu acho que ainda vai ter mais 1 ou 2 ciclos. Ciclos do quê? A cada 4 anos, né, a gente fala do ciclo do Bitcoin, porque está ligado ao halving. O que é o halving? A data em que a disponibilidade de mineração cai pela metade. Então a gente teve agora... Então fica 2 vezes mais difícil de minerar. Fica 2 vezes mais difícil. Então os mineradores gastam o dobro para minerar o mesmo Bitcoin. Em tese, sim. E ao mesmo tempo, tem 15 anos, né, se somar nem isso, né, todo esse mercado. Ainda está no início. Então a gente está num momento de cripto hoje que o deparo que é feito, a gente está em 2002, 2003 para a internet. É muito cedo. Então ainda vai ter muita volatilidade. Hoje o pessoal tá aí, caiu 5% no dia. Pô, na boa, 2016 a gente viu 5%, era todo dia. Né? A gente olhava volatilidade 40, 50 para baixo, aí dava uma dorzinha de barriga. Hoje a gente tá falando de 30, em 2 meses, 3 meses, né? Bateu 110 mil, agora tá 70 e pouco, caiu 30%. Se você olhar graficamente, já diminuiu muito essa volatilidade. Então ainda vai ter um período, sim, ainda vai doer, mas quanto mais você estuda, a dor é menor. Então hoje a gente consegue absorver isso melhor, porque a gente já viu isso, já está acompanhando, e ao mesmo tempo a narrativa muda. Há 4, 5 anos atrás, a gente estava lá com medo de... ser proibido. Proibido.
Sim. Então, assim, era a China proibido, a SEC falando que isso era só para Deep Web. Hoje a gente está com um presidente americano falando que vai ser a pauta dos Estados Unidos, né? Vai ser o maior mercado que ele quer se desenvolver junto com o AI. Então, assim, mudou totalmente. Eu, particularmente, não esperava isso em tão pouco tempo. Eu tô há 8, 9 anos nesse mercado. Mas, ó, eu vou falar um negócio assim que para mim, por exemplo, eu fiz e funciona muito bem. Eu surfei essa onda de comprar lá atrás a 5 e assim como o Nardon, nas altas ali, ia vendendo, ia trocando. Aí, pô, peguei Decred, peguei um pouco de Solana. Tive algumas boas escolhas ali e tal, mas no final do dia, quando você olha, a saída é ruim. Quando eu vejo esse lance de volatilidade, eu hoje vejo também como uma janela de oportunidade de quem não entrou lá atrás. Porque aí vira disciplina. Pô, quando tem esse corte, você entra. Quando também tem um pico, você já sabe que é cíclico, você dá uma saída. E aí, no pior, tu vai perder um hype, mas também dá pra ganhar dinheiro. Assim, Agora, óbvio, hoje, quem tem um patrimônio alto, entrar lá, e aí eu posso falar porque eu sou esse caso, 1%, 2% do meu patrimônio, e comprar Bitcoin agora, dói. Me fala assim, puta, será? Tal. Pô, às vezes eu não faço isso com uma ação. Agora, o que eu fiz? Pô, vou todo mês pegar o que meu dinheiro rende e vou botar em Bitcoin até chegar a 5% do meu patrimônio. Cara, já é uma dinâmica muito melhor digerida. E aí, pô, eu venho fazendo isso lá com o serviço VIP de vocês pelo WhatsApp, que é incrível, falando lá, pô, tal, aí você às vezes até te fala, puta, mas será que é a melhor semana? Aí, pô, esquece a semana, irmão. Porra, pratica a disciplina, tal. Foco. Então meio que é isso, normalmente a semana do dia 15 do mês eu vou lá e, cara, vou comprar um pedaço. E aí tô fazendo o que você falou. Pego lá o montante que eu tô comprando e vou, tipo, comprando todo dia da semana, ou porra, e vou fazendo, mas... Bitcoin é um foguete que passa para buscar novos passageiros de vez em quando, né? Tem que aproveitar. E aí é isso, não adianta sofrer do, pô, mas nunca mais, irmão. Mas esquece os 5.000% para trás e olha pros 500% para frente. Essa é a maior dor que a gente ouve, porque todo mundo já ouviu falar de Bitcoin, né? Todo mundo já teve um amigo, todo mundo viu isso passar. Aí, pô, tá caro. Lá em 2018 eu tive a oportunidade. Falei, cara, esquece. Assim, você perdeu esse tempo. Então, se você acha e você tá perguntando isso agora, você tá perdendo um tempo que, primeiro, é o tempo de estudo. Entenda por que você tem que fazer isso. E aí a gente tem uma brincadeira no meio cripto, é que cada um tem o Bitcoin o preço que merece. Né? Então, é um pouco de sacanagem falar, mas cada um tem o Bitcoin o preço que merece. Que as pessoas vão entendendo, vão estudando, e aí sim, pô, vou fazendo um DCA, paguei 80 mil. Só que quando você olha para trás, eu tenho discussões com amigos meus que o cara achou $6.000 estava caro. Pô, $6.000 tá caro. Hoje o cara nem toca no assunto comigo, porque eu tenho aquela cara do eu avisei, né? Então, é complicado, mas é verdade. Você tem uma história que tu apostou uma Defender. Eu tenho uma história aí, ó. Vai pagar a Defender até o... Que você apostou. Como é que foi essa história mesmo? Não, aqui assim... Eu tô canhada já há 6 anos, né? Vai fazer 6 anos. Entrei nesse mercado de cripto por outros caminhos. Gostei. Comecei a estudar cripto. Na época eu trabalhava na Múltiplos. E o ponto digital, para mim, me levou a estudar blockchain. Então eu falei, pô, aí as coisas se encontraram. Ao mesmo tempo, comprei. Não ao mesmo preço do canhada, mas deu uma valorizada. E eu olhando a tecnologia, eu falei, pô, isso aqui é uma solução que resolve milhões de problemas, né? Na época, para pontos de fidelidade, primeiro dinheiro digital, se parar para pensar, aquilo ali resolvia todos os problemas. Uma das empresas mais valiosas, não mais valiosa, mas era uma das melhores ações da Bolsa, né? E aí eu comecei a estudar, fui fazer projeto, eu já tinha interesse de sair do mercado corporativo, esse cara aqui sabe bem, né? Me enchia muito o saco dele aí perguntando, querendo saber dessa vida de startup, e
procurando Isso oportunidades. faz tempo, hein, cara? Puta que eu falei, desde 2010. Que loucura. Mas faz tempo. Ah, tempinho. Conheci esse cara numa situação boa. Depois E aí eu queria, mas eu fui muito mais pela tecnologia. Não foi só a questão do investimento. Eu vi a tecnologia. Pô, ex-consultor, vendo aquilo. Aí entrou aí com a parte do dinheiro, fez sentido. Fui para uma primeira corretora, não deu certo. Voltei para o mercado tradicional. Não deu certo. Durei 2 meses. Voltei para Faria Lima. Tal. Não deu certo. Falei, cara, não dá mais. Aí, a Foxbit, isso já estava 18, 19. A Foxbit tinha passado por um monte de problemas, né? Infelizmente. Mercado em baixa. Um amigo em comum apresentou o Canhada. E aí eu falei, pô, vamos lá, né? Aí eu entrei com a visão de mais profissionalização da empresa. Então, comecei a mudar, porque o Canhada... O Dantas entrou no momento de reinício da operação. Total, a gente resetou a Foxbit em 2019. Porque a gente vinha daquela onda positiva, que foi 17, só que entrou um movimento de baixa muito forte em 2018. A gente teve problemas de tecnologia, migrou plataforma, e o mais grave de todos, disparado, que foi o falecimento do Guto, que era o meu sócio fundador. Ele faleceu no acidente de carro. Porra, eu lembro, cara. Dezembro de 18. Cara, E vocês tinham acabado de fazer um round, não era? a gente... Não, ainda não, porque tinha entrado a Kerry, mas... Tinha entrado uma grana, pô. Tinha entrado o suficiente para dar uma ajudada. Mas estava num momento ruim, porque o mercado estava embaixo. Então, o giro não estava crescendo, tava apertado ali. E a gente já estava na época que a gente já tinha feito um layoff em agosto. Em dezembro, eu lembro que na primeira semana de dezembro a gente sentou e falou, cara, vai ter que demitir de novo. A gente tá com problema, vai ter que mandar mais 30 pessoas embora, como vai ficar? Aí eu lembro que nessas conversas a gente falou, cara, a gente errou, a culpa é nossa, não vamos estragar o Natal de ninguém, a gente faz em janeiro. Assim que voltar do ano, a gente já executa. A gente já erramos até aqui, beleza, a gente segura a onda entre os sócios aqui mais um mês e vambora. Só que o Guto faleceu no dia 25 de dezembro. Foi. Eu lembro. Ele tava na Ele estrada. alugou um carro e foi visitar a família. Tava lá visitando a família em Marília, região de Pompeia. Ele era de Pompeia. E aí, cara, foi uma situação de desastre, porque Eu lembro de eu falando pro meu sócio, mano, falando, pô, por que esse moleque não foi de helicóptero? Por que esse moleque não alugou um carro bom? Ele alugou um carro popular, né? Ele tinha um carro... Eu lembro Não- dessa parada, é. mano. E vocês já estavam no hype, só dava vocês na pequena Já empresa e grande dava, negócio. E aí, quando a gente voltou em janeiro, a gente tava vindo desse mercado mais complicado e, pô, perder o Guto foi o momento mais insano ali. A gente tava, cara, empresa de luto, todo mundo de luto, e eu tendo que reunir 30 pessoas numa sala e falar, então, galera, é isso. Esse foi o momento mais extremo da tua carreira? Pra mim foi disparado. Foi o momento mais complicado, porque, cara, não ter o cara que ajudou a construir ali até aquele momento doeu. Doeu muito. Porque dinheiro a gente dá um jeito, né? A gente corre atrás, procura, mas ser humano, a vida é complicado. Vida e morte é uma situação Foda. que você não lida tão fácil, entendeu? E aí a gente tava enfim, teve que fazer os movimentos e falou, cara, agora vamos reiniciar a empresa. Eu lembro que a gente chegou a ter no pico ali quase 100 pessoas em 2018 e nesse janeiro de 19 a gente estava em 23. Quando eu fiz os cortes foi para 23. Cara, a gente reiniciou a empresa, resetou a empresa. E foi na hora que você entrou. Foi. Aí um fundo fez uma fusão com a MDX, que era uma corretora que tinha nascido naquela época, me chamaram para tocar, e aí eu fui com esse papel, né? Então assim, foi... Tá bom, agora vamos pôr um cabelo branco aí, né? Comecei a tocar o dia a dia, aí a gente montou um plano de reestruturação, eu tô até... Agora que eu me toquei que isso aqui faz parte do plano, né? Vocês viram aqui, tem era um quebra-cabeça. Isso. E era um pouco de uma dinâmica que a gente montou. Cara, passo a passo. Vamos aos poucos. 3 metazinhas. Vamos arrumar a casa, vamos mudar a tecnologia e tal. E aí foi de 19 para frente. Também de lá muita coisa aconteceu, né? Estava
muito para baixo, não tinha mais, o cripto estava num momento muito ruim. Tava no inverno dos Tava invernos. no inverno dos invernos, então a gente brinca muito que todo Natal na família você é alguma coisa, né? Então no 18 você é o rico, quem tava em cripto, né? Você é o visionário, é o rico, é o milionário, 19 você era um piramideiro quebrado, né? Porque era tudo ruim. Mas a gente foi se arrumando, conseguimos trocar e se preparando para trocar a tecnologia, porque até então era uma tecnologia terceira, a gente passou para a própria. Aí veio pandemia. E aí, vô? Pandemia foi bom, porque o tema de cripto voltou muito forte, né? Casou com o halving de 2020, as pessoas dentro de casa, liquidez jorrando, né? Porque as pessoas tinham dinheiro. O tema voltou forte, e aí a gente começou a se reestruturar, arrumamos literalmente a casa, pô, a gente tinha problema de espólio, a gente tinha problema não conseguia passar numa diligência, então eu vim espólio que você fala do Guto. Do Guto. Uhum. Né? Pô, a gente passava numa diligência, cara, porque ninguém quer entrar numa diligência de um fundo. Não que a empresa, não, super segura. Super segura, mas um fundo não queria. E aí a gente foi arrumando. Quando foi em 2021, 2022, a gente trouxe um sócio muito estratégico, que é o OKEx, que é o segundo maior grupo cripto do mundo, e tudo isso aconteceu no Zoom, Google Meet, a gente não se conhecia, mas foi um momento muito bom, que a gente saiu para trazer um player estratégico, então sempre foi a nossa cabeça, não foi tanto financeira no player estratégico, porque do outro lado a gente sempre foi bootstrap, né? Então na hora que a gente foi arrumando a casa para as diligências, a gente também sentou, nós três, cara, vamos recomprar todo mundo, vamos tirar os problemas da mesa, a gente paga as nossas contas. Cada sempre falou, né? Boleto bom é boleto pago. Quebrou o cofrinho Quebrou o cofrinho, vendeu um pouquinho para poder recomprar a galera. Aí a gente trouxe esse player, a OKEx, 21, 22, e aí a gente começou uma reestruturação total, né? E aí começamos a ver toda essa parte do grupo, né? Do B2B. Então a gente trouxe o primeiro case de Crypto as a Service no Brasil, que foi a gente com a 99. Né? O PayPal tinha feito com uma corretora lá fora, a gente pôs a pastinha debaixo do braço e foi bater em todos os bancos. Cara, isso aqui é o futuro. E a gente fez o primeiro, e de lá para cá a gente veio mudando toda essa parte de infraestrutura. Aí a gente veio, não só como player de varejo, a gente começou a trazer a infraestrutura para o dia a dia. Né? Por quê? O que isso quer dizer, infraestrutura? A gente entendeu que, assim, entrar no mercado cripto não é algo tão simples. Né? Ao mesmo tempo, a briga no varejo é muito grande. Então, o mercado cripto, ele é o primeiro mercado que eu entendo que ele nasceu globalizado. Na hora que sai uma corretora aqui, sai uma corretora na China, já tá competindo. Então, o 21, 22 foi o boom. A Binance chegando, um monte de gente chegando, com dinheiro infinito, dinheiro de ICO. E a gente começou a olhar e falou, pô, mas... Aí o PayPal fez aquele movimento com a 8bit, falou, cara, todo mundo vai ter que entrar nesse mercado. E, ao mesmo tempo, os bancos, as instituições financeiras começaram a olhar com outros olhos. Né? Aí a gente foi atrás de todo mundo. Para prover infraestrutura para eles. A infraestrutura. Então, lembra do boom do Bank as a Service? A gente mirou o boom do Crypto as a Service. E aí a gente começou a criar essas duas estruturas. Pô, vamos continuar no varejo, que a gente é muito forte, a gente tem essa confiança, tem essa transparência. Por mais que tenha uma concorrência muito grande, a gente ainda tem muito cliente que confia na gente, né? E a FTX ajudou nisso. Então, quando deu o crash da FTX, todo mundo voltou para Foxbit. Falou, pô, vocês estão menores aí, mas vocês estão aí, né? E a gente conhece um monte de gente que quebrou, perdeu dinheiro na segunda maior corretora de cripto do mundo. Loucura. Então, falou, pô, nossa marca é muito forte, a confiança é muito forte, a transparência é muito forte, mas tem esse outro lado que os bancos precisam dessa ajuda.
né? Não é tão simples você entrar nesse mercado. E aí a gente foi crescendo essa infraestrutura de criptos as a service, começou só como compra e vende, mas hoje está em pagamento, está em POS, está em cross-border, tem muita coisa surgindo, tokenização. O cross-border é para fazer remessa para fora ou trazer para cá. Pagamentos internacionais. Pagamento internacional, né? Essa é uma grande dúvida do mercado, porque assim, cripto não tem domicílio. Então, na verdade, você não está mandando para fora. Não, isso já está fora. Então, você está fazendo um pagamento. Do outro lado, você gera uma invoice que você recebe em cripto, ok dos dois lados. Tanto países já estão aceitando isso, quanto o Brasil também já começou a mostrar que é um movimento. No final do dia eu tô economizando só taxa. Você está diminuindo uma taxa de corretagem, mas ao mesmo tempo a gente está lá fazendo contrato de câmbio com um banco parceiro. Você ganha o tempo é bizarro. Por exemplo, alguém que faz importação e exportação de commodity em geral. Agora eu falo que o agro descobriu cripto. Nos últimos meses começamos a ver esse tipo de operação. Enquanto você faz um SWIFT tradicional, dependendo do destino do pagamento, pode levar 3 até 7 dias. Se for país asiático, então leva até 7 dias. O cara lá só vai postar sua mercadoria no navio quando receber o recurso. 7 dias de capital de giro, 7 dias de navio parado, 7 dias de mercadoria parado. Ainda mais nesse volume. Em cripto, você faz isso em 15 minutos, 30 minutos no máximo. Então, assim, você manda o e-mail, fecha o pedido, faz o pagamento, o cara já posta no navio lá do outro lado do mundo. Mas aí tem que envolver terceiros, porque aí tem que estar bem lastreado, né? Você tem que fazer o contrato de câmbio simbólico com o banco. Não, tem banco, tem a Receita Federal Brasileira. Mas aí vocês têm isso como serviço. Tem um banco central, não tem? É diferente. Tem que fazer passa pelo Banco Central. As empresas vão lá e fecham com vocês para vocês poderem fazer tudo. A gente faz a parte porrada. cripto, mas o registro, a documentação tem que envolver o banco, tem que fazer tudo. Isso é legal falar no Class. Então... Não, isso é uma porrada. Isso foi uma das maiores dúvidas que eu falei no Class. A galera começou a falar... Falei com importadores... Falando de câmbio, falando de cripto, eu falei pro cara, isso aqui vai acontecer para você. Então, você não entende disso? Você acha que quem faz esse câmbio para você vai falar que essa estrutura aqui é 10 vezes mais barata? Ele não vai, lógico que não. Óbvio. Acho que não. Os caras pararam assim e falaram, pô, aplica no CDB de banco, o tempo que você ficava no limbo, no Swift, aplica o dinheiro no CDB, se for o caso. Sim. Você quer renda fixa, feijão com arroz, se for isso o objetivo. Então, mas aí é isso, porque é uma estrutura. Só que é o valor do navio. Porque a galera às vezes pensa, ouve uma porra dessa numa palestra, ou lê num negócio, aí fala assim, porra, já era. Então o que você tá me falando é que eu vou ficar lá, mas e aquela história de no tempo que eu comprar, o Bitcoin derreter? Não tem nada a ver, porque uma operação dessa é tudo casado. Você já, o cara lá já tá comprando no preço X. Casado. Risco cara zero de volatilidade. Vai transacionar em cripto. Risco zero de volatilidade, o preço já tá casado, a verificação de carteiras. A gente não manda para uma carteira que a gente não verifica se tem algum tipo de marcação. Então você identifica o outro lado, você identifica o... Esse para mim é um dos maiores golaços, assim, para quem tá ouvindo a gente aqui, trabalha com remessa, cara, assim, a facilidade, velocidade, ganho de eficiência é bizarro. É bizarro. É bizarro. Não, você aumenta o PIB do Brasil se todo mundo trocar o modo de pagamento. Só por trocar o modelo. Só por trocar o modal de pagamento. O modal de pagamento. Que loucura. E isso tá ficando, assim, cada vez mais óbvio. Tanto que os bancos já estão se movimentando. Mas vocês pegaram stand esse ano na AgroShow? Não, mas eu vou lá participar. AgriShow. AgriShow, mas ele vai lá. Eu vou pra lá. Não deu tempo. Vai lá participar. Mas vai lá. A gente vai lá, tá com o stand pra ir, tá com... vai uns 3 conversar com uma galera. Mas é um movimento que tá acontecendo, regulação tá vindo. Cara, eu vou apresentar vocês a um grupo agro grande, mano. Animal. A gente já tá com Legal Opinion. Eu vou advogado, a gente paga bastante pagamento, já tá com Legal Opinion tranquilo pra isso tudo. Então, assim, a gente tá bem confiante. Aceito comissão em cripto. Boa. Vou passar pra um maluco grande. Amigo do meu cunhado. Cara, esse mercado, ele tem bastante ineficiência ainda, que dá pra resolver com cripto. E eu acho que essa é a maravilha, né? Quando a galera fala de cripto, todo mundo pensa em Bitcoin, porque no fim do dia o varejo, ele pensa muito em Bitcoin, Ether, o que seja, mas a galera não entende a capacidade que cripto tem de resolver muito problema. Sim. E hoje, no fim do dia, vocês, como corretora,
acabam provendo essas soluções de infraestrutura para um B2B muito mais eficiente. Sim. Mas hoje no Brasil é pior. E quando se fala de Bitcoin, se lembra das pirâmides financeiras que tiveram. Esse Quanto é- isso Mas é que- atrapalha vocês e como é que é isso? É que o pessoal lembra só do retorno, ele tá buscando um retorno financeiro puro, ele esquece a essência do Bitcoin. Por que ter Bitcoin Ele na não carteira? esquece, mano. Ele nem sabe. Ele não né? sabe. ele nem É sabe. que ele come... Ele nem sabe. o tema Então, mas começou o com porquê isso. ter? Você pega um caso recente, vamos lá, guerra da Ucrânia. Se você tivesse terra, dinheiro em banco, tudo parou. O que vale o seu terreno na Ucrânia. fronteira com a Rússia, na Nada. Ucrânia? Nada. Sua fazenda, nada. Sua casa, nada. Se é que ela tá de pé ainda. Agora, assim, se você tinha dinheiro em banco, quando aconteceu, Travou. travou. Não teve saque, corrida bancária, não tinha mais dinheiro em caixa eletrônico, parou tudo. Quem tinha Bitcoin, criptomoedas em geral, Não Caso- sofreu nada. Cara, Caso real. colocou numa LED, aí atravessou a fronteira e foi viver O a que vida. é uma Ledger? Era um armazenamento de cripto, é uma É, wallet. eu tô de cripto. perguntando porque a galera não sabe. É um, Sim, é um caso USB, real. é quase uma USB. Quase um Caso- pendrive que é um armazena pendrive. cripto. É, quem tem muita até guarda em banco, né? Pode guardar Vai em botando bunkers, lá, bunkers, vai botando lá tem- e vai guardando em banco. Esse em caso cofre. foi, assim, emblemático. A gente estava em Barcelona por um evento, conheci uma diretora do Banco Central da Geórgia, que estava no evento para aprender, porque ela falou assim, eu não sei o que fazer, tá chegando um monte de ucraniano fugindo da guerra no meu país, falando eu tenho Bitcoin. X milhões aqui, quero trazer para Geórgia. Foi real. Ela falou, ela tô aqui para aprender. Ela não sabia o que fazer com essa migração. Agora- Aí aquele 1% faz super diferença. Agora, Porque deixa... você tem liberdade, é um dinheiro fora de... Então, mas... Fora de jurisdição. livre de jurisdição, livre de bloqueio, congelamento, qualquer coisa. Agora, deixa... Agora- vai lá. Fala. Não, eu ia falar da segurança disso, que assim, uma das coisas que eu vejo da adoção do Bitcoin ou de qualquer outra cripto tem a ver com a segurança que você também tem desse ativo, né? Então, Sim. por exemplo, se você tem um Bitcoin, deixar na corretora, Ainda ok, dependendo do quanto isso representa do seu isso representa portfólio. seu patrimônio. É. Se você tem 100 Bitcoins, deixar na Não corretora... deveria. A corretora, em geral, independente se é um ou 100 e tal, deveria ser aquilo que você está negociando ou disposto a Você negociar em breve. E depois você tem que retirar de lá. Custódia de longo prazo é autocustódia. Então, como que funciona essa Então, mas ainda é autocustódia? perigoso, porque eu fiquei sabendo que em Recife, lá Salvador, tava tendo muito sequestro, muita coisa assim, com a galera que... Porque o Bitcoin ainda é uma coisa cool que a galera fica sabendo. Sim. E aí, cara, tava tendo muita ameaça, tava tendo muito, tipo... Tava perigoso você, tipo, os outros saberem que você tem muito Bitcoin. A galera começou a parar de querer ter com medo. Acho que tem, assim, Muito, né? Não, Muito, não muito, mas mesmo que seja 5%, só que você tem um patrimônio de 1 100 bi, milhões. que seja... As pessoas às vezes confundem Bitcoin como se fosse um colecionável, como se fosse alguma coisa, e muitos acabam falando abertamente. Cara, aquilo é Sim. investimento. Eu lembro uma vez uma pessoa falou, mas quantos Bitcoins você tem? Eu falei, quantos dias você tem no banco? É a mesma coisa, cara. Você não fala. Não né? fala, é dinheiro seu, entendeu? É dinheiro real, pô. e eu acho que a gente Então- está num processo de aprendizado, né? Então, sim, vai ter a parte da autocustódia. Os bancos estão vindo muito forte com a custódia de cripto. Então, todo banco, isso já está liberado nos Estados Unidos para ser custodiante, e aqui no Brasil vai ser liberado. Mas daí eles fazem... Mesmo vocês têm uma autocustódia daquele dinheiro Sim. que não está ali para tradear, que vocês colocam, sei lá, em lugares seguros, A gente tem os colocam em 20 custodiantes. chaves diferentes. Faz uma multisig. Lembra do cheque que tinha que ter 2 assinaturas, Aham. 2 diretores para ter Sim. validade? Galera mais antiga aí. É. Mas você tem como fazer isso com cripto e dividir da forma que for mais conveniente. 2 de 3, 3 de 5, 5 Então de vocês 10, fazem isso, 10 de deixam em 20. vários lugares diferentes. E aí você é isso. fraciona, entendeu? E aí, Uhum. para obter aqueles fundos e gastar aquele fundo, tem que reunir a quantidade que foi organizada no início da carteira, quando gerou a carteira. As pessoas vão começar a criar o gerenciamento de risco do mesmo jeito que a gente vê. Pô, você tem um cofre com os seus relógios em casa. Você tem parte do investimento em um banco, parte do investimento no outro. A cripto, a autocustódia, vai fazer parte desse processo. Então, a gente está nesse processo de aprendizado. Então, sim, foi hype falar que tem. Passamos por muitos problemas, sim, a gente passa mundialmente, mas porque as pessoas estão entendendo esse processo. Quem já está há mais tempo em cripto, como o Canadá falou, você tem a multisig, você vai deixar isso num bunker, num banco, num cofre, você vai deixar parte num banco, você vai deixar parte numa carteira online.
né? Então, assim, para fazer um pagamento. Então, isso é um processo de aprendizado. Ele não vai ser rápido, porém, ele é muito eficiente, né? E com a entrada das grandes instituições, vai ajudar. Porque vai ficar cada vez mais... E daí eu falei da segurança de plataforma, que logicamente sei que vocês seguem isso muito bem faz muito tempo, né? A gente já se conhece desde 2010, acho que lá a turma da Foxbit, a primeira vez que eu negociei lá foi 15, não lembro, foi bem no comecinho também. E a segurança pessoal de vocês? Já fui em alguns eventos junto com você e tem uns marmanjos grandes junto com vocês. Como é que é essa exposição? Porque vocês estão dando aqui a cara, né? A galera tá ouvindo a gente ali, vai abrir lá o YouTube, vai ver a cara de vocês. E aí, como é que funciona a segurança pessoal? Porque vai ter gente que acha que se pegar vocês, vai pegar todo o dinheiro que tem lá na Foxbit, que não é verdade. Não é verdade. É impossível disso acontecer. A gente tem esse mesmo gerenciamento de risco que a gente tem para a empresa, 4, 5 empresas de segurança trabalhando, custódias asseguradas, a gente tem para as questões pessoais. Então, isso aqui é uma raridade. Ter os dois juntos no mesmo Muito improvável reunir os sócios no mesmo ambiente, muito improvável. Então, assim, geograficamente separado. Geograficamente separado, monitoramento, monitoramento pessoal. Então, assim, a gente tem esse cuidado porque faz parte do nosso processo, né? A gente sabe desse risco, a gente estuda isso. Então, todos os acontecimentos, eu gosto de falar bastante na Foxbit, tudo com acidente de avião, não é uma coisa só. Não é um único erro, são único vários pequenos erros então, a que gente viram está uma catástrofe. sempre estudando esses pequenos erros e por isso a gente tem que tomar esses cuidados, né? Eu acho que faz parte de tudo isso, tá? Mais uma vez, está todo mundo aprendendo. Então, isso é até um risco que os bancos estão entendendo, porque o conhecimento, a exposição, quem são os seus clientes. Então, do mesmo jeito que tem um risco de LGPD de vazar um dado de quanto você tem no banco, você tem isso dentro da corretora, né? Então, a gente está nesse processo, mas é algo que a gente tem no nosso dia a dia, né? Todo dia, como uma empresa aérea, você tem que ficar lá vendo os pontos de falha, né? Então, sim. E mesmo coisa mais aniversário boba. lá vai ter... Não, eu ouvi lá, eu fiquei até feliz. Eu falei, pô, tô me sentindo mais seguro aqui. Foi ali a trocar uma ideia com os caras, ó, Nardon aqui, tá? Valeu, se precisar de alguma coisa. E mesmo coisas mais bobas, como não ficar postando... A gente até low profile, né? Instagram e tal, mas assim, você tá num lugar, você tá no ambiente, vai postar, espera sair, entendeu? Coisa... Não posta na hora. É igual quando eu vou pra ciclovia. Entendeu? Ninguém sabe o horário que eu vou pra ciclovia. Exato. Alguns cuidados. E outra, aí tem o outro lado também, né? A gente falou das pirâmides, né? A gente também conhece pelo cheiro. Então, o piramideiro tem skin de piramideiro. Tem a roupa. Tem o post, tem o carro, tem o jeito. Então, o kit piramideiro. É o kit. Vem com o kit. Foi algo que estragou esse mercado, sim. Qual é? Conta aí o kit piramideiro. Conta aí. Esse corte você não quer Você tá no melhor não detalhar, porque vai ter alguém que se veste assim e vai ficar ofendido. Mas é o problema dele, pô. É bom que já alerta os outros. É bom que já muda a roupa. Vai, cara. Vai. Relógio, carro. Mas você pega no trejeito, cara. Você sabe que tem coisa errada, entendeu? O cara ostenta demais, faz... Pô, é esquisito, entendeu? Vamos dar um exemplo bobo? Aquela velha foto do avião. Cara, você sabe que o cara alugou aquilo ali pra tirar uma foto. Porque ele não sabe nem sentar direito. Então, assim, sabe, tá tirando uma foto torta, assim, você fala, cara, quem anda de avião não vai tirar uma foto dessa. Então, a gente tem alguns casos que a gente ajudou muitos conhecidos. Pô, o que você acha disso? Tem cara, tem cor, tem cheiro... Esquece. Se entrar, sai cedo. Pega no comecinho. E pior que tem cara que entra sabendo, né? É comum no Brasil o cara entrar numa pirâmide, eu sei que é pirâmide, mas tá pagando direitinho. O famoso tá pagando direitinho. Nossa, isso mata senhora. Quando eu ouço essa frase, cara. Essa frase... Eu sei, mas tá pagando dia. Essa frase até não pagar mata. mais. Mas, assim, tem diminuído, tá? Esse é o lado bom. Tem Graças diminuído. Porque tanto
a CVM, a Polícia Federal, começou a ficar mais de olho, né, nesses grandes investimentos. As pessoas também, acredito, estão ficando mais espertas, porque já aconteceu tantos casos aí, né? Eu acho que é o primeiro ciclo de alta pesado que não Que tem não- nenhuma que não em tem grande nenhuma evidência. estourando, grande né? Nenhuma em evidência. evidência, pelo Mas menos. assim, Pode até ter, os- com certeza deve ter, mas Até não os tá ciclos em grande passados, evidência. a gente olhava e falava, cara, esquece. Não tinha aquele cara lá, um cara de uma cidade lá do Rio? Cabo Frio, Faraó. Tá doido, Ah, você é famoso. esse cara... Ué, tinha um no condomínio do meu loucura. cunhado lá, Que loucura, cara. em Floripa. Não, e o melhor, se Grande ele tivesse pego todo Mas aquele é dinheiro isso, e investido 3 em avião, 4 Bitcoin, helicópteros, 2 hoje barcos, seria muito 70 grande, pés. daria pra ter pago toda a rentabilidade que ele prometeu. Esse que é o É. pior, né? Se o cara tivesse realmente usado para comprar toda aquela grana em Bitcoin, ele conseguiria realmente ter feito todo mundo muito rico. Cara, a gente tem milhões de loucura. casos. Teve muito caso de pirâmide que o cara sequer tocava em Bitcoin. Era só entrava real, saía real, ele É nunca isso, comprou mas um esse satoshi cara, na mas vida esse cara dele. fazia isso. Exato. O de Cabo Frio fazia isso. Se ele tivesse investido a grana em Bitcoin segurado, todo Não, mundo mas aí tinha ganho a eu acho que rentabilidade todos. Acho que bizarramente. aí todos. Ah, todos. Mas ele gasta antes, né? É. Ele gasta antes no... Ele tem que continuar Na ostentando foto, pra atrair gente. Né? ostentando. O Faz sucesso parte, e né? tal. O brasileiro compra muito isso, né? Mas sim, eu acho que... Mas eu acho que a diminuiu. gente tá vivendo um momento diferente, porque empresas como vocês e as outras corretoras brasileiras sempre investiram muito, no mercado de vocês, no universo de vocês. Então era muito patrocínio de evento, de pessoas de cripto. Era sempre, tudo acontecia, todo investimento, todo esforço, energia era dentro da bolha. A partir do momento que vocês fazem o que vocês fizeram de investir para se juntar com a gente, para criar conteúdo, para criar conhecimento, para fazer chegar nesse cara lá do interior, para fazer chegar nesse empresário, não é o quanto rende. Você tem que olhar para que faz, o que serve, quem usa. Na hora que você sabe que, obviamente, o ROI ele vai ser num tempo diferente. Não é que ele não vem, mas é um tempo diferente. Sim. Você pegar o dinheiro e patrocinar um evento de cripto, o ROI vai ser muito mais imediato, porque a objeção não existe. Mas você pegar aí numa AgriShow para poder falar, não vai ser imediato, cara, não vai começar, mas tem que plantar essa semente para daqui a 2, 3, 4, 5 anos, ou talvez o sucessor do cara chegar para ele e falar, porra, agora que eu tô assumindo a empresa, por que a gente não começa a fazer isso aqui? Então é essa visão de longo prazo que vocês também hoje investem, e eu acho que a gente é um dos investimentos que vocês estão fazendo para exatamente educar uma população fora da bolha sobre criptomoedas, eu acho que também é uma coisa atual que vai ajudar muito o mercado de vocês para os próximos 20 anos. A gente sempre pensou muito em furar a bolha, né? Então, falar de cripto como investimento, você tem um monte de gente falando, é meio que chega na alta, aparece zilhões de influencers, na baixa some todo O mundo. cliente compra na alta e vende na baixa. Isso A gente nunca mudou compra também. na alta, Não. vende na baixa. A gente sempre pensou em furar essa bolha, então acho que a nossa parceria já começou aí, e vocês já conhecem a gente faz tempo, né? Até na física também. E o outro lado, a gente veio batendo muito na questão de infraestrutura, tanto que o ano passado a gente conseguiu ir para a Feberbotec. Pô, a gente bateu lá naquela porta Pra quê? A Fibrabam, pra Feira do Banco. Feberbotec. Tá. A gente conseguiu colocar a infraestrutura cripto ali dentro. A gente tentou, sem brincadeira, de 19 para frente. Não era um tema bem visto. Não era autorizado. Então a gente foi criando o case. Falou, cara, aqui a gente não vai falar de cripto, a gente tá falando de infraestrutura, a gente tá falando de uma solução. Tá falando de que todo mundo aqui vai querer falar de tokenização, vai falar de prover serviços de cripto. Então, assim, a gente bateu muito e conseguiu, né? Então, a gente esse ano também vai estar lá. Assim como a gente vai começar, por exemplo, no AgriShow. Vamos ali, vamos conhecer. A gente quer ser uma solução, tá? E também, furando a bolha. Faria Lima, o investidor, todo mundo já ouviu falar de Bitcoin, né? Por bem ou por mal, já ouviu falar. Mas essa quebra... Não, essa educação muda o jogo. Que Muda o é de jogo. fato vocês investindo no longo prazo. É saindo do usuário para formar um novo mercado, um novo entrante, e não simplesmente pelo 10, 20, 30%, não pela rentabilidade, não pela diversificação de investimento.
Mas pelo lado da, tipo assim, cara, Da facilidade, eficiência. por trás desse valor existe serviço. E o Banco Central vai regular a cripto para meio de pagamentos em breve. Ele já falou isso. Cara, em 2 anos, o banco de câmbio que não tiver mesa de operação de trade de cripto, tá fora do jogo. O cara quebrou. Se ele não souber operar esse mercado. E estamos falando ainda só meio de pagamento. Eu acho que as soluções, quando eu falar de tokenização pesada, hoje a gente está falando um pouco de RWA, né? Tokenização de alguns ativos, nem começou. O que é RWA? É o Real World Assets. Então, assim, você tokenizar O relógio. Um relógio. Uma você casa. tokenizar um O direito que quer dizer creditório. tokenizar? Tokenizar é você transformar essa representação desse instrumento em um token. Então a gente tem casos Digital. lá, um token um digital. token é um pedaço, é um contratinho. Então um exemplo mais simples, né? O precatório. O precatório é um instrumento financeiro que o ticket é muito alto. Então você vai ter um precatório, você precisa de 1 milhão para investir, você ganha num deságio, você antecipa o pagamento para alguém. No momento que você tokeniza, você distribui isso em valores muito menores. Então aquele 1 milhão pode virar 1 milhão de R$1. De R$1 milhão. E daí todo mundo pode investir naquele Aí você título. começa a abrir as formas de investimento. Então, uma tokenização de uma laje da Faria Lima. Pô, tá num fundo imobiliário. Então eu poderia pegar a imagem de um atleta e tokenizar a imagem do atleta. Poderia. E daí, E aí, e tudo daí que os o fãs atleta comprarem. faturar, eu pagar rendimento pra ele. Perfeito. Gostei disso daí, hein? Uma boa ideia, hein? Isso daí é bom, hein? Então você pode fazer isso. A gente pode fazer isso com o Alfredo também. Poderia Tokenizar ter o influenciadores se tokenizando. Tem case já. Sim. Tem um case de um cara famoso que ele tokenizou a vida dele. Ele deixa pra quem tem o token dele tomar as decisões. Um IPO humano. Um IPO humano. Né? Qual a próxima coisa que eu vou fazer? Votem. Você tem mais participação. Tem a governança na vida do Tem a cara. governança, que cara. aí o cara não pode se matar, mas é isso. Que Então, assim, loucura. a tokenização ela começa a trazer uma solução para tudo que é um instrumento financeiro. Nem começou. Tá? Nem começou. A gente está falando de casos pequenos ainda. Mais uma vez. Tudo isso vem da infraestrutura. Tudo isso vem da Que infraestrutura. você já tem o negócio pronto todo. Já tem isso pronto. Com tecnologia proprietária. Tecnologia própria, todas as soluções, já o conhecimento jurídico. Então, isso vai acontecer. Mais uma vez, BlackRock já falou que em menos de 2 anos isso vai ser um dos maiores mercados, todas as ações podem ser tokenizadas. Pô, isso muda totalmente o jogo. Né? Então, é o começo. Tá muito cedo. Perfeito. Então, tem muita oportunidade. Direito de imagem é um recebível. Pô, você está distribuindo o recebível. Imagina. Você tem hoje tokens de times que tokenizam os valores de alguns jogadores. Bilheteria. Dá prêmio. Isso ao mesmo tempo se torna um fan token. Né? Então, quem tem aquele direito consegue assistir uns jogos. Você tem N soluções. Então, Boa. tá só no começo, ainda nem... O que você ia falar, Canhada? Eu ia falar que até a criação do Bitcoin, tudo que era digital era infinitamente replicável, né? Uma foto você copiava e colava quantas vezes quisesse. Com a criação do Bitcoin em diante e a tecnologia do blockchain, a partir daí você tem uma propriedade escassa digitalmente. E é daí que vem o universo de tokenização, né? Você cria escassez digital naquele ativo que antes era só físico. E pode enviar, que nem o Bitcoin. Quando eu envio o Bitcoin da carteira A para B, eu deixo de ter na carteira A e realmente transmitir a posse, a propriedade daquilo para a carteira B. E isso é um diferencial brutal. Mas daí um detalhe mais técnico. Isso lá, ele grava lá no blockchain onde o Bitcoin foi emitido, que ele mudou de carteira, ou é um bloco novo? Não, o bloco ele documenta, né? Ele só documenta. Você registra lá no bloco. Exato. Mudou de titularidade Exato. Então, nessa data, nesse horário, mudou de titularidade. O banco de dados ali, ele muda, saiu da carteira A, foi para B. E isso não dá para você subscrever essa informação. Você só pode escrever após essa informação. Isso, porque ele, a cada 10 minutos, você tem um carimbaço ali, uma checagem de todos os participantes da rede. Então, a gente podia lançar uma série, hein? O mundo cripto para empresas.
Isso é legal pra Fox Beat caramba. G4 Educação. E falar de case, que eu anotei aqui, E ó. aí fazer uma série Só de, case. tipo, aulas mesmo, a introdução do Bitcoin, pô, quando começou a usar a empresa, quais empresas utilizam, como pode entrar, aí mostra tudo, aí, sabe? Várias aulinhas de 5, 10 Eu minutos gosto. mesmo. Eu gosto. Tem muito já. Tem Bem muito. legal. Ao mesmo tempo que tá no começo. Pô, a gente tem um estúdio aqui, vocês têm um conhecimento, a gente faz a landing page, Porra, esquece. sobe no É G4 porrada. Skills, É porrada demais. uma isso, trilha. cara. Porrada demais. O mundo cripto para empresas ou a jornada cripto para empresas? Eu gosto das duas. Sem opinião. Você que é o cara de branding, porra. Bom, O cara das Mas ideias. a Gabi vai decidir lá do marketing da Foxbit. Gabi, um beijo. Porra, irado, hein, meu irmão? Papozinho bom, hein? Quer ir pro bate-bola ou... Tu tem mais alguma coisa? Não, Eu já tô com a cabeça fritando aqui de tanta informação de Bitcoin. Ah, eu acho que deu já eles por foram hoje. bons, eles foram Ah. bons. Vai ter que ter um segundo episódio. Vai ter que ter um segundo episódio. Tema que não falta. Ah, Tu sentiu que vai ter que ter um, porra, ficou bom, ficou aquele gostinho de quero um ouvir mais. segundinho, né? Vai É. ter que ter um segundo episódio. Porque assim, o público que tá ouvindo a gente, você viu que eu faço pergunta aqui meio básica, né? O público que tá ouvindo a gente, eu acho que eles têm... Tem gente que tem um conhecimento profundo e tem gente que tem um conhecimento aqui que eles estão falando. eu acho Porra é essa? que a gente tem que fazer o seguinte. É. Nesse episódio, a gente tem que fazer o seguinte. A galera comentar aqui pra gente fazer um segundo episódio ao vivo com a interação do chat. Aí fica bom, hein? Aí fica bom. Marcado, entendeu? Preparado. Um estúdiozinho. Aí fica boa. bom. Aí fica bom. Pergunta na lata. É isso daí. Ah, Comenta fica aí, maneiro. galera, se vocês querem ver isso acontecendo aqui com a gente. Se bater 100 comentários, a gente grava. Boa. 50, Fechado. né? 50. 100, 50 tá bom. Cinquentinha comentário aí, a gente bate. Turma, quem seguiu os extremos aqui do G4 Educação, como é que faz pra abrir a conta na Foxbit, começar a investir junto com a gente lá na Foxbit, começar a usar a Foxbit como corretora? Como é que funciona? Boa. Pode botar um link do WhatsApp aqui? Pode. Põe o link, põe o registro. Aqui tem um mínimo pra investir, mas vocês liberam? Tem um mínimo. A gente vai fazer investir mais. A gente quer dar educação, como eu falei. O cara que não conhece, começa com 1. Depois chega nos casos aí de 99 aí que o Bruno conhece, né? Chega nos 99%. Então, Ó, isso é estudo. Que não é o meu caso, tá? deixa eu falar, se você quer começar Não é então a meu usar a caso. Foxbit para investir nesse universo de criptomoeda e conhecer mais, vou botar um link aqui embaixo, ó. Tem um link aqui para você entrar via atendimento VIP pelo WhatsApp, tá? Então você que é ouvinte do Extremos, aluno do G4, vai ter acesso VIP, vai falar com outra pessoa do outro lado, não é agente de inteligência artificial, é com uma pessoa do outro lado que vai te guiar nesse começo da sua jornada aí junto da Foxbit, tá? E até Se você tem empresa, mesma coisa. Se você Manda tem lá, fala, tenho empresa, é, quero saber solução cara, pra empresa. chama aqui, A exatamente. gente tem a mesa OTC lá que vai dar um super atendimento, entender o caso, trabalhar no caso e ajudar de ponta a ponta. da E galera, compra ao olha pagamento. só. O que é o ponto importante? Vocês viram a história da galera, eles já estão há muito tempo nesse mercado. Famoso casca grossa. Já viveram de tudo. Uma galera séria, confiança, conheço na física, a turma aqui já faz tempo. Então, pode ter certeza que vocês vão ter um baita no atendimento. E eu vou além, tá? Vamos criar uma confra aí de cripto Gostei no dessa. WhatsApp. Se você quiser entrar no grupo comigo, Nardon, os fundadores aí da Foxbit, você vai clicar aqui agora no link do grupo do WhatsApp, que todo dia vai ter notícia, informação, já vai ter uma curadoria pelo time deles para vocês ficarem por dentro do mundo cripto. Então clica aqui, entra no grupo, é gratuito, só para você poder acompanhar essa curadoria de conteúdo deles, das notícias sobre criptomoeda no seu WhatsApp ali, na facilidade do telefone. Muito bom. Fechou? Fechou. Tá te seguindo no Instagram, Arroba Bruno. Bruno.nardon. O meu é @Alfredo Soares. Ricardo Dantas FXBT. João Canhada, direto. É isso. E a Foxbit, @Foxbit Foxbit também, Coin. para vocês acompanharem lá Fox o conteúdo no Bitcoin. Instagram. Bitcoin. Fox Bitcoin. Fox Bitcoin. Isso. Esse nome, o nome é legal. Sabe qual é a origem do Foxbit? É. Você viu aquela música What the Fox 6? 2013 essa música estourou. Eu acho a logo maravilhosa, raposinha. Eu ouvia com a minha mãe na época da transportadora direto. E aí, na época de descobrir o nome, Essa, na hora de falar, vamos decidir o nome, vamos pensar o nome de animal. Aí foi minha mãe falou, cara, por que não
Fox, igual aquela música lá do What the Fox que Say. gênio. Nossa, Raposo é muito bom, cara. Brilhou demais. Coisas boas acontecem no acaso, né? Exatamente. Fox Beach. Então é isso aí, turma. Tamo junto. Até o próximo episódio e bora vender. Valeu. Valeu.